Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a Usiminas. A ação da Usiminas entrou numa tendência de alta nos últimos dias, o preço está subindo decorrente dos resultados da empresa e isso aí está chamando a atenção para alguns investidores. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest, acompanhar a carteira de investimentos do canal que eu faço aberta aqui no YouTube para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive, vou deixar um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz aqui na carteira. E lembrando também que todos os vídeos estão gravados aqui no YouTube. Bom, e sem mais enrolação, primeiramente a gente tem aqui o status atual da Usiminas. É uma empresa que atua no setor de siderurgia e metalurgia, principalmente com siderurgia, uma das maiores aí do nosso país. Trabalha assim como a Gerdau, a CSN, a Febasa, e a Usiminas é uma das três maiores aí do nosso país. O patrimônio líquido da Usiminas é de mais ou menos 23,5 bi. A empresa nesse momento tem uma dívida bruta de 6 bilhões e um caixa de 5,7, ou seja, já dá de ver que a dívida da companhia está mais ou menos bem controlada. Inclusive temos uma dívida líquida de menos de 350 milhões de reais. Nesse momento o valor de mercado da companhia é de mais ou menos 12 bi, ou seja, está abaixo do patrimônio líquido. Temos um P sobre VP com isso abaixo de 1. É uma empresa que tem um free float de mais ou menos 54% e faz parte do nível 1 de segmento de listagem. Nisso aí a empresa peca um pouco nessa questão da governança corporativa, mas no geral é uma empresa que está com números interessantes. Inclusive hoje os ativos da companhia têm um total aí de mais ou menos 40 bilhões de reais. Se a gente tirar essa questão da dívida, realmente aparentemente é uma empresa que está num valor de mercado interessante. Sobre a cotação da ação da Usiminas, nesse momento está sendo negociada aí por mais ou menos R$ 9,79, considerando a ação com o final do código 5, e está nesse momento na máxima de um período de um ano, principalmente porque engatou uma forte alta aí nos últimos meses e a ação subiu mais após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023 e o consolidado do ano todo. Aparentemente, realmente, nesse momento a ação começou a andar e a subir bastante. Agora falando aí desse resultado de 2023, que no geral o quarto trimestre apresentou números acima do que era esperado. Se a gente pegar aqui os principais destaques, a gente teve aí um EBIT ajustado de mais ou menos 1,8 bi. A empresa também apresentou um lucro líquido consolidado de mais ou menos 1,6 bilhão, isso considerando o agregado do ano todo, e o caixa da companhia que fechou acima de 6 bilhões, ou seja, já temos uma atualização após aquela situação atual da empresa. Inclusive o caixa nesse momento está acima da dívida. Números excelentes aí por conta da Usiminas. A empresa também apresentou um recorde de venda de minério de ferro nesse ano de 2023. Se a gente pegar aqui os resultados apenas do quarto trimestre de 2023, a receita fechou em 6,7 bi, mais ou menos o que foi apresentado no terceiro trimestre de 2023. O EBITDA fechou em 625 milhões, o EBITDA ajustado, né? Teve uma grande recuperação, né, em relação ao terceiro trimestre de 2023, que estava com o EBITDA negativo, e o lucro do quarto tri fechou em 975 milhões de reais, ou seja, o resultado de 2023, a grande maior parte foi influenciado pelo resultado exclusivamente do quarto trimestre de 2023, inclusive considerando que no terceiro tri a empresa apresentou um prejuízo, foi um resultado muito bom, bem acima aí do que era esperado. Olhando aí o consolidado da companhia do ano de 2023, a gente teve aí recordes nas vendas. A empresa realmente se saiu muito bem nesse requisito. A receita líquida, se a gente pegar aqui do ano de 2023, fechou em mais ou menos 27,6 bilhões de reais. A gente percebe mesmo que depois daquela alta das commodities que teve em 2021, a empresa aparentemente rodou essa chave, aproveitou muito esse ano para fazer grandes investimentos e a receita ficou lá em cima, né? Bem diferente do que era em 2019, 2020. Parece que realmente a Usiminas está hoje em outro patamar. Se pegar o EBITDA da companhia, fechou em mais ou menos 1,7 bi, teve uma grande queda, né? Principalmente porque a empresa apresentou prejuízos desde o quarto trimestre de 2022 e agora a gente consegue ver uma recuperação, principalmente levando em conta que a empresa fez grandes investimentos. O alto forno, que era o principal investimento da Usiminas, agora está cada vez mais potente, entrando mais em operação. E isso tudo deve gerar cada vez resultados melhores nos próximos anos da companhia. E em 2023 fechamos com um lucro de 1,6 bi
Se a gente pegar aqui o resultado desde 2021 até o quarto trimestre de 2022, a gente repara realmente que o lucro aos poucos foi diminuindo, inclusive teve prejuízos e agora parece que voltou a subir aos poucos. A gente está aí bem otimista pensando no longo prazo, mas obviamente é importante ressaltar que a Usiminas atua em um setor cíclico, depende bastante das commodities, depende bastante do mercado e também, lembro sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. E aqui a gente tem a receita líquida por período. Se a gente pegar aí do quarto tri de 2022 até o quarto tri de 2023, aos poucos a receita foi caindo até se estabilizar, né? Do segundo trimestre de 23 para cá não teve tanta variação. Já o lucro líquido, esse sim, veio lá de um prejuízo do quarto trimestre de 2022, apresentou uns lucros que foram caindo aos poucos até esse do terceiro trimestre de 2023 e parece que a empresa conseguiu se recuperar no final do ano de 2023. O EBITDA também, que estava negativo, aparentemente voltou com força nesse quarto trimestre de 2023 e ficou positivo em 625 milhões de reais. Uma observação também importante, né, que são os efeitos não recorrentes nos resultados. A empresa, inclusive, ressaltou aqui que o lucro líquido foi impactado por prejuízos fiscais acumulados de mais ou menos 495 milhões de reais. Mesmo desconsiderando esse fator aí não recorrente, no geral a empresa conseguiu apresentar um resultado bem interessante nesse final do ano e no agregado como todo em 2023, até porque desde o quarto trimestre, como eu mostrei para cá do período anterior, a empresa estava no prejuízo. Sobre o CAPEX da companhia, nada que seja relativamente novo, o principal investimento continua sendo a reforma do Alto Forno 3, onde o CAPEX em 2023 fechou em cerca de 3 bilhões de reais. A grande maior parte realmente foi para o Forno 3, algo em torno de 1,2 bi. A empresa aumentou bastante o CAPEX em relação ao ano anterior e o setor também que mais vem investindo é o de siderurgia, que é o que mais vem gerando recursos, mais vem gerando receitas para a empresa. Mas muito interessante esses altos investimentos que a companhia está fazendo. É uma expectativa muito boa que se cria para o longo prazo. Sobre a saúde financeira também é outro ponto extremamente positivo, né? Atualmente o caixa ultrapassou os 6 bi e a dívida bruta é de 5,9 bi, ou seja, a empresa tem mais caixa do que tem dívida. Obviamente que deve ter anúncios de dividendos mais para frente, isso tudo também vai ser uma saída de caixa, mas não é nenhum fator de risco para a companhia. Atualmente também a dívida líquida sobre EBITDA é de menos 0,05. E considerando ainda mais as amortizações, a gente percebe que a grande maior parte é lá para o longo prazo. A primeira e a grande vai ser apenas em 2026 e no geral não tem muito o que falar. É uma empresa que financeiramente está bem estável e bem segura para os próximos anos. Agora, olhando a DRE, a gente percebe que as receitas deram aquele grande boom em 2021 e a empresa conseguiu segurar essa grande alta nas receitas. A questão é que as margens ficaram também bem apertadas nesse ano de 2023, mas a empresa continua sendo lucrativa. A questão é se isso aí vai continuar ocorrendo para os próximos anos e se as margens voltarão a subir, né? Bem como o lucro líquido. A expectativa é essa, principalmente depois dos investimentos que a companhia está fazendo. E como bons investidores, a gente vai continuar acompanhando os resultados da companhia. Sobre o gráfico lucro versus cotação, né? Sempre teve esse grande distanciamento entre o lucro da companhia e a cotação. E nesse momento também está bem distante essas duas linhas. No geral, isso pode sim se tratar de uma oportunidade de investimento para o longo prazo. Obviamente que é um setor que requer paciência. Quem compactua com esse case da Uzi Minas e gosta da empresa tem que investir pensando muito nisso, que é uma empresa realmente para longo prazo, porque no curto pode apresentar distorções de preço, de resultados, pode apresentar algum prejuízo não recorrente, e isso tudo o investidor de Uzi Minas tem que estar ciente. Olhando os principais indicadores atuais, o que realmente mais chama a atenção no momento é o P sobre VP de 0,52. É uma empresa realmente que tem um P sobre VP muito baixo, ou seja, basicamente a gente tem uma distância bem grande entre o preço da ação e o valor patrimonial da ação, que é de mais de R$19 nesse momento. Isso porque a Uzi Minas não está fazendo grandes distribuições de dividendos e quando tem lucro, o lucro fica no patrimônio líquido. Isso vai fazendo com que o valor patrimonial da ação continue crescendo e a empresa não precisa de tantos empréstimos assim. Temos também um preço sobre o lucro de mais ou menos 8,29, ou seja,
em cerca de 10 anos, a Usiminas deve gerar de lucro líquido o seu valor de mercado atual, considerando o preço da ação nesse momento e o lucro por ação, que está em R$ 1,19. Sobre dividendos, né, a Usiminas não é uma ação que paga tantos dividendos assim. Temos um dividend yield de mais ou menos 3,51 e um payout de cerca de 20%. E o que mais preocupa nesse momento realmente são as margens que estão mais baixas, né? Uma empresa que nesse momento está com a margem líquida de menos de 6%, e isso aí chama um pouco a atenção, porque as receitas estão lá em cima, mas o lucro realmente está bem baixo, principalmente por conta de alguns prejuízos em trimestres anteriores. É uma empresa que eu particularmente vou seguir acompanhando, mas para quem gosta e compactua no longo prazo, pode ser uma empresa que performe bem e com isso os resultados podem bombar e isso vai refletir numa grande alta no preço da ação. Isso ocorreu anteriormente quando as commodities dispararam, os Minas apresentou resultados muito bons e fez o preço da ação ir lá em cima. Mas lembro sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, tem apenas fins educativos e informativos. Bom, pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Foi um pequeno vídeo que eu fiz aqui sobre a Usiminas, uma empresa que apresentou bons resultados aí nesse ano de 2023. Lembro novamente que esse vídeo não se trata de nenhum tipo de recomendação e deixo também novamente o convite para se inscrever aqui no canal. Peço que você deixe o seu like, pois vai ajudar esse vídeo a chegar a quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.